Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Jonathan Cardoso, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio dessa segunda-feira, 26 de maio de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, a semana foi marcada pelos desdobramentos do impacto do rebaixamento da nota de crédito pela Moody's aos Estados Unidos, como consequência do pacote de corte de impostos proposto por Trump no Congresso, e pela demanda abaixo da média no leilão de T-bonds de 20 anos. Além disso, o presidente Trump afirmou que as negociações com a União Europeia não estão avançando e ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre as importações a partir do próximo mês. Adicionalmente, ele advertiu que a Apple poderá enfrentar uma tarifa de pelo menos 25% caso não produza seus iPhones vendidos nos Estados Unidos dentro do país. As prévias dos PMIs dos Estados Unidos referentes ao mês de maio, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, apresentaram alta em patamar de expansão, acima de 50 pontos e acima das expectativas. Quanto aos discursos dos dirigentes do Fed, o destaque foi para Christopher Waller, que afirmou que o Banco Central dos Estados Unidos poderá reduzir os juros no segundo semestre desse ano, caso as tarifas impostas pelo governo Trump se estabilizem em torno de 10%. Já o dirigente Louis Moussalam declarou que o Fed busca evitar que a alta da inflação de curto prazo afete as expectativas de longo prazo e que é improvável que as taxas de juros retornem aos níveis pré-pandêmicos dos próximos 10 anos. Ambos são votantes de perfil hawkish. Na zona do euro, a leitura final do CPI veio em linha com as prévias que indicaram a manutenção do ritmo de alta. Já os PMIs de serviços e do setor industrial vieram abaixo das estimativas e em campo contracionista, abaixo de 50 pontos. No Reino Unido, tanto a inflação quanto as vendas no varejo aceleraram e em níveis acima das medianas das estimativas dos mercados. Quanto aos PMIs, os de serviço veio acima das projeções e em campo expansionista. Já o PMI industrial veio em queda e abaixo das expectativas. No Japão, o destaque foi para os dados de inflação, que registraram alta, tanto na passagem mensal quanto na passagem anual. No mais, o PMI industrial subiu levemente, mas ainda se manteve em campo contracionista. Já o PMI de serviços reduziu, mas ainda mostrando que o setor segue em expansão. Na China, as vendas no varejo de abril vieram abaixo das estimativas. A produção industrial registrou queda em relação ao mês de março, mas veio acima das projeções dos analistas. Ademais, o Banco Central chinês cortou as taxas de juros de 1 e de 5 anos. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a semana será mais curta, com o feriado na segunda-feira, deixando os mercados fechados e com menor liquidez no restante do mundo, o que pode contribuir a trazer mais volatilidade para os mercados em uma semana que engloba a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre de 2025, ata do FONC, PCI, leilões do Tesouro, confiança do consumidor e discursos dos dirigentes do Fed. Quanto aos indicadores econômicos, a expectativa para a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre de 2025 é de manutenção na queda de 0,3% apresentada na leitura anterior. Já o PCI, principal métrica de inflação observada pelo Fed, pode mostrar desaceleração na passagem anual, tanto no lucro quanto no índice cheio. Na passagem mensal, as estimativas apontam para uma ligeira aceleração. Além disso, os dados de renda e gastos pessoais de abril devem desacelerar depois das altas recentes. Quanto aos dados de confiança ao consumidor, as estimativas apontam para uma leve recuperação, tanto o Conference Board como medido pela Universidade de Michigan. Quanto aos discursos dos dirigentes do Fed, haverá uma série de pronunciamentos com destaque para o discurso do Powell, que deve manter o tom de cautela em relação à decisão de política monetária, devido às incertezas tarifárias que ainda seguem no radar. No campo corporativo, a Nvidia apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2025. A ata referente à última reunião do FONC provavelmente não trará grandes novidades. Entretanto, pode oferecer mais detalhes sobre a discussão do impacto das tarifas comerciais na inflação e reforçar as declarações recentes dos dirigentes, destacando a necessidade de o comitê aguardar as decisões do governo sobre as tarifas antes de ajustar a política monetária. Na zona do euro, a confiança do consumidor em maio pode apresentar uma ligeira alta. Na Alemanha, as estimativas da leitura preliminar indicam uma desaceleração.
com o núcleo da inflação anualizado atingindo a meta. Na China, serão divulgados os dados dos PMIs que devem apontar para a ligeira alta, porém com o setor de manufatura ainda em campo contracionista e com o setor de serviços em campo expansionista. Nesse contexto, considerando que as incertezas em torno da guerra comercial continuarão em foco e que os mercados devem manter uma postura cautelosa diante da possibilidade de desaceleração da economia global, esperamos um dólar enfraquecido frente às principais moedas. No entanto, diante dos dados econômicos mais fracos da China, o dólar pode se fortalecer contra as moedas emergentes. Além disso, esperamos a queda das taxas, dos treasuries e das bolsas. E no Brasil, como foi a semana? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição seguirá vigilante quanto à inflação e manterá os juros altos por mais tempo, justificando a Selic em 14,75% ao ano como necessária diante do cenário econômico, seguindo o tom do discurso do último comunicado e da ata do Copom. O diretor de política monetária afirmou que os sinais mais claros de desaceleração da atividade devem surgir apenas nos últimos meses do ano, o que justifica a manutenção de uma postura restritiva por parte do Banco Central. Ele ressaltou que a autoridade monetária não toma decisões com base em apenas um ou poucos dados divulgados em um curto período. Na comissão especial que analisa o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, minimizou as preocupações com a bitributação e informalidade, afirmando que a proposta incentiva o reinvestimento nas companhias. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento divulgaram um relatório bimestral de avaliações de receitas e despesas primárias, que trouxe congelamento de gastos, totalizando 31,3 bilhões. Desse montante, 20,7 bilhões correspondem a cortes para atingir a meta do resultado primário, enquanto os 10,6 bilhões restantes referem-se a bloqueios necessários para o cumprimento do teto de gastos. Além disso, o governo anunciou uma redução de 81,5 bilhões na arrecadação, resultado da revisão no CARF, na CSLL e nas transações tributárias. E qual a agenda para esta semana no Brasil? Internamente, a agenda reserva uma série de indicadores relevantes que podem contribuir para direcionar os ativos. São eles IPCA 15, PIB do primeiro trimestre de 2025, CAGED e PNAD contínuo. Os resultados serão observados com atenção, nesse momento em que os investidores estão calibrando as apostas sobre os próximos passos da política monetária, considerando as recentes sinalizações do Banco Central de que é esperado que os efeitos defasados da política monetária devem impactar a atividade nos próximos meses. Nesse contexto, o dólar deve se valorizar frente ao real, em sintonia com o movimento dos pares emergentes. A curva de juros tende a agregar prêmios em todos os prazos, refletindo a perspectiva de dados de atividade e inflação ainda resilientes e cautela externa. O Ibovespa pode dar continuidade ao movimento de realização, em linha com o viés negativo esperado para bolsas globais e commodities. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Consideramos que o cenário continua desafiador para o controle da inflação, que permanece pressionada acima da meta e desancorada das expectativas. Então, a manutenção da Selic no patamar de 14,75% por um período prolongado parece certa, como já foi sinalizado pelo Copom recentemente. Assim, passamos a esperar um ciclo de queda mais lento ao longo de 2026, com a Selic encerrando o ano em 13%, ante 11,5% no cenário anterior. Salientamos, entretanto, que possíveis tensões comerciais ou geopolíticas podem levar a desvios desse cenário, a depender da direção dos preços das commodities e da taxa de câmbio. Sugerimos manter uma estratégia mais defensiva de baixa volatilidade para a carteira, com foco no atingimento da meta atuarial. Nossa principal recomendação segue com ativos pós-fixados atrelados ao CDI, como o fundo BB Renda Fixa Institucional, enquadrado no 7.3A. Outra alternativa, enquadrada no 7.5B, é o fundo BB Renda Fixa Espelho Sul América Crédito Privado ASG, com uma estratégia diversificada de debêntures, CDBs e letras financeiras atreladas ao CDI, e ainda aliado com as melhores práticas de sustentabilidade. Por fim, lembramos que estamos com novos fundos vértices com condições especiais, sendo que o movimento recente de curva de juros tem propiciado a alocação com taxas mais atrativas nos vértices mais curtos. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos?
Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestão de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. 1. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. 2. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 3. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou administrador. 4. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.